Oi pessoas, eu sou o Transusto e hoje eu vou tentar o meu melhor para explicar para vocês sobre como musicais funcionam no cérebro. Para isso eu preciso que esteja todo mundo na mesma página com algumas coisas com o cérebro. Tem certas coisas, essas certas coisas que o cérebro ama de paixão, sem nenhum motivo aparente, só que eu até podia falar sobre o motivo, mas isso não vem ao caso agora. Se você tem interesse na área, eu tenho 3 dicas pra você. 1, faça psicologia, 2, pesquise sobre, ou 3, me avisa se vocês querem que eu fale sobre, ou fale mais sobre. Mas, por enquanto, só confie em mim. E dentre todas essas coisas que o cérebro ama de paixão, a gente vai focar em 7. 7. Não precisa decorar, eu vou dar uma explicadinha sobre, para todo mundo ficar ok, assim, chuchu beleza. E essas 7 coisas que a gente vai focar no vídeo hoje são estímulos, repetição, familiaridade, carga efetiva, padrões, prever coisas e estar certo. Ok, e para explicar isso, eu vou usar um exemplo bem idiota, mas por ser idiota pode ser mais efetivo ainda. Que, sabe aqueles vídeos sobre pessoas cortando sabonete que todo mundo fala que é incrivelmente satisfatório e ninguém sabe porquê, sem nenhuma razão, e de repente você tá ali perdido naquele looping de ver aquele vídeo 200 vezes seguidas, sem saber por que ele te prendeu? Então, quando você vê uma imagem daquelas, desse vídeo, o seu cérebro ele se depara com aquilo e fala: cores! Eu adoro cores! Aí ele se depara com os elementos que tá ali. E ele diz: é um sabonete e uma lâmina cortante. E eu sei o que são essas coisas. E eu adoro saber o que são as coisas. Aí ele percebe que o sabonete está cortado naqueles padrõezinhos assim. E ele vai e pensa: padrões! Eu adoro padrões! Aí, com aqueles elementos que ele foi apresentado, ele monta um esquema para prever o que vai acontecer com aquilo. E é um sabonete e um objeto cortante. E eu sei o que são essas coisas. E o sabonete está cortado em padrões. E essa pessoa, ela vai passar a lâmina. E eu sei a consistência de um sabonete, eu sei o que lâminas fazem. Então o sabonete ele vai, tipo assim, fazer cubinhos e cair tipo uma cascata. E eu adoro movimentos. E eu adoro prever as coisas. Eu adoro saber as coisas. Só que assim, claramente isso acontece no piscar de olhos, tipo, pronto. Aí a pessoa passa a lâmina no sabonete, corta, e aí é o momento que o seu cérebro vai: eu tava certo! E eu adoro estar certo! E eu adoro coisas, e eu adoro perceber coisas, e conhecer as coisas que eu percebo. E qual é outra coisa que eu gosto? Repetição. E aí a pessoa do vídeo passa a lâmina no sabonete de novo e o seu cérebro vai: faz de novo! E quando você vê, você tá naquele looping há muito mais tempo do que você deveria estar assistindo um vídeo sobre pessoas cortando sabonete. Mas assim, isso é um estímulo pro seu cérebro que ele adora e você fica hipnotizado por aquilo e é totalmente normal que você tenha essa reação. O seu cérebro aprova 10 de 10 todas as vezes. E sim, existem outras coisas envolvidas e, obviamente, outras formas de explicar, mas basicamente é isso que está acontecendo nesse momento. E nisso dá para vocês pegarem como é que rola a questão de estímulos, familiaridade, repetição, padrões, prever coisas e estar certo. Mas se você está prestando atenção, está faltando uma coisa, que é carga afetiva. A não ser que você tenha uma carga afetiva muito intensa com sabonetes. Se for o caso, bom para você. Se para as outras pessoas, nós vamos lidar com um outro exemplo. Imagine um bebê com uma mãe, e essa mãe, ela pega e ela repete diversas vezes para aquele bebê: mamãe, 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 mamãe,
mamãe. Eventualmente, com toda essa repetição, mais coisas como do tipo o tom de voz, expressão, o olhar, o vínculo afetivo que tem entre essas duas pessoas, pessoa e informação. Com o tempo, esse bebê hipotético, ele vai pegar a ideia e uma hora ele vai repetir mamãe. E aí meu irmão vai ter todo um furdunço, uma algazarra, uma movimentação, todo um reforço, uma carga afetiva em cima daquela criança que é falado aquilo. E é um abraço. E assim, de uma forma bem simples, basicamente assim que as pessoas aprendem a falar. É uma questão de que envolve muita repetição, carga efetiva, reforço e por aí a gente vai. Se isso não for essa questão de tentativa, erro, porque também a criança ela vai chegar e falar, tipo, aí vai ter várias situações, é tentativa, erro, coisa, acomodação, esse tipo de coisa. Um outro exemplo que eu posso dar é, por exemplo, pensa na sua comida favorita. Se você não pensou em uma coisa em que a sua mãe, ou parente, ou avó, ou avô, ou tio, qualquer coisa, uma pessoa que tem uma conexão, um vínculo muito forte com você, ou foi apresentada para você em um momento caloroso entre outras pessoas, ou várias vezes você teve contato com isso em coisas parecidas desse tipo. Se você não tá pegando falando, se eu falar o que é comida com gostinho de casa, você tá chegando mais perto do que eu tô falando. Você sabe exatamente o que é um tempero de casa, ou aquele tempero de infância. Uma coisa que tem gosto de infância pra mim, por exemplo, é frutili. Não tem nenhum motivo para aquilo, mas a associação que você faz com uma carga afetiva é assim que isso rola. Comida transmite afeto. A música tem um efeito parecido, um efeito muito interessante e até terapêutico. Vale a pena dizer assim que efeito terapêutico não é a mesma coisa do que fazer terapia. E culturalmente a gente aprende a fazer uma coisa interessante que é o que eu chamo de terapêutico, que é exatamente a parte que a coisa fica legal. Quando você tá triste, a sua tendência é ouvir uma música feliz e alta astral, ou ouvir coisas como Adele, My Chemical Romance, ou qualquer coisa que soa triste e faz você se sentir ainda pior. Normalmente é a segunda opção, né? Isso pode parecer totalmente contraprodutivo, mas na verdade é exatamente o que você devia fazer, mas a sociedade te ensinou de novo a não fazer. Você está pegando esse sentimento e sentindo ele e botando para fora como era para você fazer. Não acredita em mim? Pensa numa criança pequena, mas não tão pequena. Ela anda, brinca, chora, fala, tudo isso. E ela tá doída por algum motivo qualquer, seja esse físico ou não. Ela chora e do nada, do absoluto nada, ela tá totalmente bem de novo. Ou que ela brigou com uma amiguinha e ficou full pistola, fez Belém, fala que nunca mais vai olhar ou falar com aquela outra pessoinha na vida. Passa algumas horas, tá ela lá de novo brincando como se nada tivesse acontecido. Totalmente do nada pra gente. No caso, a gente já tá mais um pouco acostumado a lidar com crianças do tipo assim, bobagem, daqui a pouco eles estão brincando de novo. Dentre todas as outras coisas, o que aconteceu foi basicamente, ela pegou todo aquele sentimento, botou pra fora e passou. É catártico, faz bem. Quantas vezes você vê uma pessoa do tipo assim, puta da vida, e eu ver uma pessoa, a primeira coisa que fazem é dizer, não, calma cacete, você não tá ajudando aquela pessoa, você não tá fazendo nada na grande maioria das vezes. Deixa a pessoa pegar aquele sentimento e botar pra fora, em vez de ficar remoendo aquilo de novo dentro dela, como se isso fosse ajudar com alguma coisa. Mas socialmente
Isso é o que acontece, é isso que você é ensinado a fazer. Tanto você tem um sentimento e você tenta aqui reprimir porque isso não é aceito socialmente, você está sentindo coisa botando pra fora, dependendo da situação, claro, tem limites. Aí socialmente, tipo assim, você vai tentar diminuir o que você está sentindo, ao mesmo tempo que se você tiver uma pessoa que estiver puta, ou uma pessoa que estiver triste, ou uma pessoa que tiver qualquer coisa, a primeira reação é tipo, não fica assim. E eu fico tipo, puto com isso. Fica assim o cacete, deixa a pessoa botar pra fora, ao invés de botar na sala de terapia depois e resolver o problema ali e agora e resolver a parte emocional. O resto do problema que fez aquilo, dá pra resolver depois. Mas sentimentos você só pode sentir na hora. Agora, remoer, você pode remoer pro resto da sua vida. Mas com música, não. Você tá ali no seu fone de ouvido, ou no seu carro, ou no seu qualquer coisa, você tá sentindo e expressando o que você tá sentindo e passa. Eu, pessoalmente, eu acho metal extremamente calmante e feliz, porque quando eu acordo no cu da manhã, nervoso e não querendo fazer nada, eu normalmente escuto metal pra, tipo assim, extravasar aquela pace que eu tô. E do nada eu tô todo de boas e feliz e passa o sentimento. Então tem um efeito calmante, porque eu simplesmente botei tudo que eu tinha pra botar pra fora só ouvindo música. E é isso, por algum motivo eu acho guitarras e baterias agressivas e pessoas gritando comigo extremamente calmante por uma associação que eu fiz com situações e o meu cérebro fez também. Isso é uma coisa que dá pra você ensinar o seu cérebro a fazer, não exatamente, mas teoricamente dá pra você fazer, e vice-versa. Ele meio que te ensina o que é que tem um efeito tal pra você, e se você escuta o que ele está querendo te demonstrando com aquilo, você consegue aprender a lidar melhor com a questão emocional em muitas coisas. No sentido mais simples da coisa, funciona que é uma beleza. Músicas felizes, outra só, você provavelmente tem memórias felizes vinculadas a ela. Ou não, ou às vezes ela simplesmente percebe uma estrutura similar àquela a qual você tem essa memória vinculada, dentre vários outros quesitos, como que eu disse, que é a questão sociocultural de aprendizado que você tem de associar certas coisas a certas músicas. Mas fora isso, nós temos coisas tipo assim, música que lembra a sua infância, até aquelas que não são músicas infantis, ou músicas para viajar. Você provavelmente pensou em algum exemplo enquanto eu estava falando isso. E se você não pensou, do tipo, você sabe de alguma música que do nada te faz passar por uma viagem no tempo e você tá em outro momento da sua vida, em outro momento mentalmente, em outra emoção, em outro lugar. Se você mesmo assim não conseguiu pensar num exemplo também não tem problema, você pode estar simplesmente muito concentrado no que eu tô falando. Mas provavelmente em algum momento daqui pra frente vai ter uma música que vai ter esse tipo de reação com você. E muito possivelmente você vai lembrar de mim falando disso com você. Associação, memória, incrível. Eu amo o cérebro. Essa coisa de associação entre música e o emocional é uma coisa tão foda, de que tem pessoas nesse momento usando... Tá, talvez não nesse momento, porque quarentena. Mas nessa época, ou no ano passado, provavelmente no ano que vem, etc., usando música para poder tratar pessoas em processo demencial com música terapia, o que é fantástico. Pensa nesse ano do filme da Pixar, que se eu não me engano o nome em português é alguma coisa A Vida é uma Festa. Spoilers para quem não gosta de spoilers. Apesar de que você já deveria ter assistido, é sensacional. Quando o Miguel canta Remember Me pra Mama Coco, que eu não faço a menor ideia qual o nome dela na versão brasileira. O Brasil é uma eterna quinta série. E aí ela aparece bem num passe de mágica, bem Disney Pixar, a lembrar das coisas, a lembrar das cartas do pai, a lembrar das memórias de música
etc. Lindo, maravilhoso, excelente cena. As primeiras fileiras estão aos prantos. Agora, e se eu te contar de que essa cena é incrivelmente perto da realidade? E se você não acredita em mim, dá uma pesquisadinha sobre música terapia e vídeos no YouTube. Eu, pelo menos, eu sei de um vídeo que mostra isso, que é incrível. Mas eu não tenho um link dele e é só por isso que eu não vou linkar pra vocês assistirem. Mas é incrível, é tipo de arrepiar. Isso acontece por causa de uma partezinha no cérebro chamado hipocampo, que é uma das partes principais, só que tem uma deteriorização em pessoas com demência. Essa parte é responsável por memórias de curto prazo passarem para memórias de longo prazo. Mas por causa da neuroplasticidade e umas outras coisas, é possível você usar um macete de videogame, um cheat code, um atalho para acessar essas memórias com uma coisinha chamada amígdala, o que é muito importante e muito legal. A amígdala é responsável pela parte emocional do seu cérebro. E a partir da música é possível você acessar memórias dando meio que uma compensadinha no hipocampo, que está um pouco comprometido, um pouco falho, etc. Para você acessar memórias até mesmo depois que a música para, por um bom tempo até, não eternamente, obviamente. Pensa como que certas músicas simplesmente te transportam sem nenhum motivo para outro lugar, para outra idade, ou que simplesmente tipo, para aquela festa de 15 anos, ou para aquela outra festa, ou para aquele aniversário, ou para quando você era uma criança. E como que é fácil você acessar isso com certas músicas. Ou aquela música que você não escuta há tempo pra cacete e do nada você tipo, caralho, a última vez que eu vi essa música foi tal. E eu tava com essa roupa, eu tava com essas pessoas, e eu tipo... É por causa da amígdala. Não só da amígdala, mas ela é muito importante. Especialmente se essa música tem algum tipo de conexão emocional com a lembrança que você tá falando. Pensa aqui comigo como que é fácil você se lembrar vividamente de uma memória muito, muito boa ou muito, muito ruim. A emoção é intrínseca na formação de memória e para você acessar certas memórias. Quanto mais forte é carregada de emoção uma memória, mais vividamente você se lembra. E todo mundo, na verdade, porque emoção é uma das coisas mais importantes possíveis para você alimentar uma memória. Do tipo, se você bota um dedo numa tomada quando você é uma criança e aquilo dói pra caralho, lembrança ruim, carregada pra caralho de emoção, porque você tomou um choque. Então você lembra muito bem disso, tá inscrito em você, pra você não enfiar o dedo na tomada de novo. Isso é um dos exemplos mais idiotas que eu já pensei na minha vida, mas é um exemplo efetivo. Por isso que você lembra de coisas do tipo aquele término que você queria esquecer totalmente, daquele tacho que você se livrou. É importante para você não cometer esse erro de novo. Pode ser efetivo, pode não ser, mas a intenção é essa. O seu cérebro está tentando. Junto seu cérebro também. Culturalmente você vai pegando umas coisas do tipo o que é uma música que soa triste, alegre ou agressiva, ou qualquer coisa na verdade. Mas isso, tipo assim, sem você ter que contar com a letra. Ela pode ser só instrumental, ou ela pode simplesmente ser de uma língua que você não fala. Com o tempo, com filmes, séries, clipes, etc., você culturalmente vai construindo o que soa esse tipo de coisa pra você. O que é uma coisa que vai se tornando com o tempo um pouco universal, só um pouco. E isso é uma coisa construída socioculturalmente. E se você acha isso uma visão fria ou reducionista, deixa eu te lembrar, ou no caso te informar de que alguém te ensinou a sorrir em algum momento. Você foi ensinado a sorrir. E é uma coisa que acontece. Socialmente você aprende como expressar os seus sentimentos. E depois te ensinam a fazer exatamente o oposto. A você esconder o que você sente. Tipo, pensa Planeta dos Macacos, o original.
Não o do Tim Burton. Nunca o do Tim Burton. Eu não vou me aprofundar nisso. Se vocês quiserem, pode discordar. Se vocês estudiosos da área, você pode me informar ou me indicar leitura para dizer se o que eu disse foi condizente ou bobagem. Mas até o momento é isso. Foi só um adentro. O meu ponto principal é: se você não é um estudioso da música, na verdade, até mesmo se você for, acredito que isso ainda é uma verdadeira, você não entende música, você sente música. Se você já imagina onde é que eu tô indo com isso até agora, ótimo. Se você não entende, tá de boas. Meus raciocínios são confusos até pra mim às vezes. Agora sim, todo mundo bonitinho, na mesma página, com toda a questão do cérebro, agora bora lá. O que isso tudo tem a ver com musicais? Em uma história que você esteja contando, seja ela um livro, uma série, um filme, um videogame, qualquer coisa, qualquer mídia, é muito importante você estabelecer uma relação empática entre quem está consumindo aquela história e os personagens. De novo, é importantíssimo você criar uma relação empática entre a audiência, o leitor, o pessoa que está assistindo, o consumidor da história e os personagens a qual a história se trata. Você pode fazer isso de diversas formas. Você pode fazer isso com boas descrições, você pode fazer isso com narrativa em primeira pessoa, ou point of view se você é do tipo das fanfics, com atuações, ou você pode fazer com músicas. No geral, qualquer coisa. O máximo que você criar, especialmente se não for uma coisa muito expositória, de dizer ou de demonstrar, o que é melhor ainda, como esse personagem é, o que ele quer, como ele age, como ele pensa, como ele reage, qual é a relação dos personagens, qual é a vontade dos personagens, qual é o intuito desse personagem, a relação que ele tem com outros personagens, a relação que ele tem com o mundo, a relação que ele tem com ele mesmo. Quanto melhor você expressar ao ponto da pessoa que está consumindo entenda como é esse personagem, especialmente quando você consegue fazer isso de uma forma tão sólida que a pessoa consegue prever o que pode acontecer, do tipo, isso vai dar merda, porque eu conheço esse personagem e essa situação é tipo... maior é a conexão com a história. Agora, pega essa informação que eu acabei de te dar, ou te lembrar, claro, vão ter pessoas que vão saber falar melhor sobre isso, com tudo que eu falei sobre a reação de músicas no cérebro. Você tá basicamente, sei lá, burlando, usando todo um cheat code, de um macete, de qualquer coisa, pra poder contar uma história. Porque você tá acessando, claro que do tipo assim, para algumas pessoas vai funcionar melhor do que outras, mas pra mim, os melhores musicais são aqueles que fazem você sentir coisa. Imagina o quão potencialmente você pode, tipo assim, principalmente quando você entende a letra das músicas, ou você entende a língua que aquilo está sendo cantada, falado, você entendeu? Você tá pegando toda uma informação densa pra caralho, expressando ela musicalmente, expressando ela com atuação e dentre outras coisas, pra você falar sobre motivação, como essa pessoa se sente, o que ela quer, eu falei motivação basicamente 2 vezes sem querer, ou a emoção, tudo o que faz a pessoa ser o que ela é naquela história. No caso, o personagem expressado em música, o que é uma maneira muito fácil de você simplesmente vai na história, simplesmente foi, você tá sentindo teoricamente a mesma coisa do que o personagem naquele momento. Usar música como uma ferramenta para você contar uma história na intensidade, do jeito que os musicais fazem, da forma que os musicais fazem. Existe um dizer no mundo dos musicais que serve como uma espécie de guia ou uma sugestão, dependendo, que diz que quando a emoção é forte demais para você falar, você canta. E quando a emoção é grande demais para você só cantar, você dança.
Os números musicais têm uma dupla função, ou no caso, conseguem fazer uma coisa simultaneamente, que é, ela transmite os sentimentos do personagem, seja tristeza, revolta, esperança, amor, qualquer coisa, e você sente, porque você não só ouve música, você sente música, ao mesmo tempo em que você está pegando aquele sentimento e contextualizando ele na narrativa de uma história. Quando isso é bem feito, é foda de se usar. Você sabe como a história sente, você percebe, porque você percebe como ela soa. E você também pode usar, no caso é usado, diferentes estilos musicais ou gêneros musicais para caracterizar alguns personagens. Ou até mesmo um tipo de som específico, um tipo de notas específicas, mesmo que você não saiba perceber quais notas ou exatamente o que são notas, para você caracterizar esses personagens mesmo dentro do mesmo estilo musical. Eu acho que eu repeti essa frase mais de uma vez, mas vamos ignorar. Então, aqueles tipo assim, leves sinais musicais, você já percebe qual personagem que está em cena ou o que ele significa na história, você transmite aquela mensagem em questão de um segundo. Porque, e ao mesmo tempo que você tem um outro momento para perceber como aquele personagem é, como ele pensa, como ele age, como ele canta, você percebe características dele de uma forma, o que para você, com os personagens principais ou não, você demora de 3 a 5 minutos em média para explicar toda a motivação e qual é desse personagem. Isso é assim em uma questão de storytelling. Ao invés de você ter que passar vários momentos tentando caracterizar como é que aquele personagem é, você simplesmente faz isso em 5 minutos e o resto da história é o resto da história. Ou as pessoas já pegaram qual é a do personagem. Isso não vai ter outros significativos durante a história, mas a questão de caracterização, olha, o nível de empatia que é possível usando esse meio é extraordinário. Principalmente com uma coisinha chamada Suspension of Disbelief, que, traduzindo literalmente, a suspensão de descrença, ou a melhor tradução que eu já vi por aí, ou fazer crer ou acreditar. Eu não sei uma melhor tradução que isso. Se você tem uma sugestão, você sabe um termo equivalente, qualquer coisa do tipo, por favor, me deixe saber. Mas até o momento vai ser Suspension of Disbelief que a gente vai usar. Esse Suspension of Disbelief é basicamente quando você está lendo ou assistindo alguma história, ou no caso, alguém está te contando uma fofoca, você precisa de certo nível de imaginação para poder pegar a história. Nada disso é real. Tá, no caso da fofoca talvez seja um pouco mais próximo da realidade, mas você sabe que aquela história pode ter sido, no mínimo, inventada ou alterada, no básico. Pensa no efeito telefone sem fio. E, de qualquer forma, aquela história que chega em você é, no mínimo, a versão que aquela pessoa que está te contando percebeu, com que ela conseguiu pegar e o que ela consegue te transmitir. Aquilo não é um fato, aquilo não é você está lá para ver o que está acontecendo e tirar suas próprias conclusões. Não que isso seja exatamente realidade, no sentido de que você tinha todas as informações para saber o que estava ali, mas é mais próximo, é mais real, você precisa de menos suspicion, disbelief para pegar o que está acontecendo. Eu posso dizer que os meus gêneros favoritos de série, filme e etc. são não necessariamente nessa ordem: animação, ficção científica, fantasia e musicais. Então eu posso dizer que o meu Suspicion Disbelief é bem alto. Quanto mais longe da vida real, melhor. Mais eu tô dentro. Principalmente se o mundo é bem construído e esse tipo de coisa. E musicais, por natureza, exigem um Suspension Disbelief. Porque nós temos pessoas espontaneamente cantando o que sentem, o que querem, um protesto, o que está acontecendo, qualquer coisa. E muitas vezes sendo acompanhadas por dança e números musicais envolvendo uma coreografia elaborada com várias pessoas. Eu não preciso explicar porque isso não é uma coisa muito realista, né? O que é um ponto a qual o teatro e a animação são veículos melhores de a gente poder abordar ou lidar com musicais, apresentar musicais. O que daria um vídeo só sobre isso, falando sobre isso ou dando exemplos. E caso seja de interesse de vocês, por favor, me deixe saber. Dá pra fazer isso muito fácil e é um tópico legal de se fazer. E com esses dois pontos, alta de empatia e Suspension of Disbelief,
faz com que muitas coisas passem batido em musicais. Tem de tudo em musicais. Gente fugindo do nazismo, plantas alienígenas que comem gente, mulheres assassinas, serial killers, canibais, sequestradores, gatos em um culto, travestis da Transilvânia, aborto, idosas ninfomaníacas, fantoches falando profanidades. Tem de tudo. É bizarríssimo, é maravilhoso. Com isso, deixa eu te perguntar uma coisa. Qual foi a última vez que você ouviu uma música e pensou: carambolas, que música incrível! A letra é boa, o instrumental é bom, o refrão não é enjoativo, mas ele é catchy, ele dá aquela coisa gostosa de ouvir. Tudo nessa música é perfeito, ótima, incrível, nova música favorita. Ela é tão boa que eu nunca mais vou escutá-la de novo. Essa única vez foi perfeitamente satisfatória. Nunca, né? Isso porque, por parte, aquilo que a gente botou no início, o cérebro gosta de repetição. Eu até poderia falar aqui sobre o princípio do prazer da psicanálise, mas o vídeo já é grande o suficiente, tem termo o suficiente, e sendo completamente franco, eu não sou qualificado o suficiente para poder falar sobre, mas vou deixar aqui o adendo. E isso porque você tem essa coisinha no seu cérebro chamado via de recompensa. Você provavelmente já ouviu falar nisso, mas se você não ouviu ou se você não está com isso fresco na memória, vamos dar uma passadinha. Existe essa coisa no seu cérebro, essa coisinha chamada via mesolímbica, que também é conhecida como via de recompensa para os íntimos, o que é todo mundo. Todo mundo é muito íntimo com essa parte do cérebro, porque ela é responsável por você sentir gosto ou prazer nas coisas. O que é uma série de conexões no seu cérebro responsável para fazer com que você se sinta bem depois de um estímulo bom. E não é só como você sente prazer, mas também é providencial na forma em que você aprende as coisas. É basicamente o jeito do seu cérebro falar: ei, a gente precisa arrumar uma forma de fazer a gente fazer isso de novo. Então vamos fazer isso aqui ser prazeroso pra gente com certeza fazer isso de novo. E essa parte do cérebro é o que faz com que coisas como dinheiro ou comida sejam tão prazerosas. É crítico para nossa sobrevivência, então o nosso cérebro faz com que a gente goste mais delas. Mas do outro lado é o que faz com que drogas como cocaína sejam perigosas, porque essa droga acende o seu cérebro como se fosse ano novo em Copacabana. E se você vai all in nesse tipo de atalho no seu cérebro, você pode acabar com algum tipo de vício. Eles sendo envolvendo drogas ou não. Esse sistema depende de um neurotransmissor chamado dopamina para funcionar, que é tipo um combustível a qual a via mesolímbica funciona. E fazendo relação ao que a gente falou sobre afeto e emocional, vale a pena mencionar de que a via mesolímbica também pode desencadear uma reação emocional intensa, porque ela também está conectada com o hipocampo, a amígdala e o córtex pré-frontal. O que, se você quer que eu entre em mais detalhes sobre o funcionamento do cérebro, esse tipo de coisa, a gente pode entrar, mas não é exatamente importante agora. Porque, basicamente, isso tem afeto no que a gente gosta, isso tem afeto na memória, isso tem afeto emocional e isso tem afeto em aprendizagem. E eu posso ir mais longe do que isso e te explicar, porque se você não escuta as mesmas músicas, bandas e estilos musicais que quando você escutava quando adolescente, você provavelmente escuta alguma coisa próxima a isso, mas isso seria um tema para outro vídeo, apesar de que o princípio é o mesmo. Voltando à via mesolímbica, sabe aquelas chamadas do tipo: atenção! Coca-Cola pode ter o mesmo efeito no seu cérebro do que a cocaína. É basicamente por causa disso. O que é um argumento meio idiota e manipulador de se fazer. Porque isso é basicamente qualquer coisa que tenha a ver com prazer, ou você sentir prazer nas coisas. Eu poderia facilmente falar a mesma coisa sobre a sua música favorita e ninguém vira pra você e fala: atenção! Coca-Cola pode ter o mesmo efeito no cérebro do que a sua música favorita. Eu fico pensando que se eu fizer algum bloco com a chamada musicais, eles têm o mesmo efeito no cérebro do que a cocaína, as pessoas vão ter um interesse maior por musicais ou levar eles mais a sério.
Aí depois eles vão basicamente explicar sobre a veia mesolímbica e explicar o funcionamento dela e que é basicamente o mesmo efeito, só que em intensidades diferentes. E eu fico, não brinca, isso é basicamente qualquer coisa que faz com que você sinta prazer. Você literalmente rir para uma criança ou sorrir para uma criança pequena até certa idade tem o exato mesmo efeito no cérebro. Mas já que eu dei o exemplo da Coca-Cola, o café tem um efeito mais interessante no cérebro e pode chegar até a causar dependência química. Mas vamos falar da Coca-Cola porque... juventude. Se alguém virar pra você e falar que viu uma chamada ou viu uma reportagem, alguma coisa na televisão, falando que coloca aqui alguma coisa que você gosta, pode ter o mesmo efeito no cérebro de que normalmente coisas como cocaína ou heroína ou alguma outra droga, sinta-se livre para usar esses argumentos que eu te dei aqui. Ou melhor ainda, mostra essa parte do vídeo para essa pessoa. Ou o vídeo inteiro. Voltando aos musicais, assim como música, eles são extremamente reassistíveis, porque assim como a música pode garantir uma resposta de dopamina no seu sistema de recompensa do cérebro, o que é uma maneira muito fácil de criar uma relação emocional, um vínculo emocional com aquilo, é uma forma fácil de criar uma reação emocional com a mesma. E se você tem um costume de ouvir músicas de musicais ou trilhas sonoras de musicais, a tendência de você reagir àquilo que já foi prazeroso é do tipo, uou, isso foi ótimo, eu vou fazer de novo. E aí o seu cérebro vai, uou, isso foi ótimo, eu vou fortalecer essas conexões para fazer mais fácil com que esse estímulo dê aquela resposta de dopamina no sistema de recompensa. E assim, todas as vezes que você entra em contato com aquele musical ou coisas envolvendo aquele musical, mais forte é a resposta, mais forte é o vínculo. E consequentemente, quanto mais você assiste ou escuta trilha sonora ou coisas do tipo, mais você gosta e mais você acha motivos para gostar. E assim, todas as vezes que você entra em contato com um musical ou a trilha sonora de um musical, mais forte é a reação, mais forte é o vínculo. E consequentemente, quanto mais você assiste ou mais você ouve aquele musical, melhor ele fica. E a linguagem de musicais é tão rica que quanto mais você é exposto a ele, mais você encontra motivos para gostar. E por hoje é tudo, pessoas. Vários dos meus argumentos tiveram que ser sacrificados para esse vídeo não ficar grande demais ou maior do que já está. Mas eu já tenho muita coisa escrita que eu poderia fazer mais um vídeo sobre isso, continuando minha linha de pensamento. Então, se você tiver algum interesse em me ouvir matraquear mais sobre cérebro musicais, me deixe saber. E até a próxima. Enquanto você está aqui esperando a cena pós-crédito, suplico que use esse tempo para se inscrever no canal, deixar o seu like, colocar seus pensamentos nos comentários. Todavia, não esqueça de compartilhar o vídeo com as pessoas a qual você julga com interesse no tópico. Vou tentar os cristais, mas toma uma caneca, porque não interessa.